Oi gente, tudo bem? Como é que estão vocês? Comigo tá tranquilo. Então, hoje nós vamos tratar de um assunto que geralmente deixa as pessoas extremamente confusas, né? Estamos falando da concordância verbal. Ah, o que é isso? Concordância verbal. Negócio estranho, esse nome sim, todo pomposo. Mas calma lá, pensa aqui comigo. Eu tenho duas ideias. Uma, concordância, algo que concorda, e verbo, verbal. Legal, que é uma ideia de ação, por exemplo. Então, quando eu falo em concordância verbal, nada mais é do que o verbo flexiona em número e pessoa com o seu antecedente. No caso, geralmente é um sujeito, né? Esse sujeito pode vir de várias formas, um pronome, enfim. Vamos dar um exemplo prático e rapidinho aqui. Eu estou aqui, certo? Vocês estão me vendo aqui, espero. Vocês estão aqui. Vocês também estão aqui, eu estou vendo vocês. E por último, nós estamos aqui. Perfeito. Eu usei três pessoas, eu, vocês e nós, e o mesmo verbo, o verbo estar. Nada mais fiz do que uma simples concordância verbal. Ah, legal. Então é só isso? Basicamente é, mas também não é. Essa é a regra geral. Sujeito concorda em número e pessoa com o verbo. Na verdade é o contrário. O verbo concorda em número e pessoa. Mas tranquilo, vamos dar continuidade com isso. Legal. Agora vamos pensar. Quando eu tenho aqui essas ideias coletivas, né? Pensar em coisas coletivas. O que é uma ideia coletiva? Vamos lá. Tem a cozinha do hotel, certo? Ótimo. Então, suponha que uma comitiva, né, de pessoas, na verdade, apenas uma comitiva, visitará a cozinha do hotel. Uma comitiva vinda lá da França, da Itália, da Polônia, visitará o hotel. Ótimo. Então, o que acontece nesse caso? Eu digo simplesmente, a comitiva visitará ou a comitiva visitou o hotel, a cozinha do hotel. Perfeito. Mas vamos supor que eu tenha, nesse caso, uma comitiva que esteja especificando essa comitiva. Ai, caramba, o que é isso? Olha aqui, ó. Quadro em branco, beleza? Se eu desenhar aqui para vocês. Isso era para ser um círculo, parece uma batata, mas tudo bem. Legal, vocês sabem que essa daqui é a comitiva. Mas dentro dessa comitiva aqui, eu tenho vários componentes, várias pessoas, vários chefes. Então, o que acontece? Eu tenho aqui duas ideias. A primeira, a comitiva visitou a cozinha do hotel. E depois, a segunda ideia, a comitiva de chefes poloneses, ou de chefes apenas, visitou ou visitaram a cozinha do hotel. Ah, então o que acontece? Acontece o seguinte, quando eu tenho um sujeito simples, com uma ideia de coletividade, e essa ideia de coletividade tiver algo que a especifique, né? Então, uma multidão de fãs parou no meio do salão. Uma multidão de fãs pararam no meio do salão. Ótimo. Então, essa é uma das relações que eu tenho. A outra relação são aqueles coletivos partitivos. Ai, caramba, o que é isso? Não se preocupe, é um nome estranho, mas é a mesma ideia de aquela que eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, de a maioria, a maior parte, metade. Vamos lá. A maioria das pessoas que comeram o robalo adoraram. Ou a maioria das pessoas adorou. Veja aí o que acontece. Mesma coisa, uma ideia partitiva, de partes, né? A maioria, grande parte, metade, a maior parte. Isso são aqueles pedacinhos. Mas depois eu tenho algo que especifica esses pedacinhos, né? A maioria das pessoas, a maioria dos chefes, a maioria dos amigos. A maioria dos amigos bebeu até tarde no bar. A maioria bebeu até tarde no bar.
ou a maioria dos amigos beberam até tarde no bar. Perfeito aí? Tranquilo? Legal. Muito bem. Vamos pensar outras ideias aqui. Vamos supor que vocês estejam para receber uma personalidade, né? Ou na verdade, não é nem uma personalidade, é por exemplo, um chefe de estado. O que vocês fazem? Será que é assim? Vossa Alteza chegou ou Vossa Alteza chegaram? Vamos lá. Isso daí sempre vai ficar na terceira pessoa, tá? Do singular ou do plural. Então, é uma só. Vossa Alteza pediu para que o chefe preparassem um prato especial. Tá? Ou Vossas Altezas pediram para que o chefe preparasse algo especial. Tá fácil? Tranquilo? Legal, bacana. Então, isso são coisas que vocês usam no dia a dia já e às vezes nem param para pensar, será que isso está certo ou errado? Né? Eu concordo que não é uma coisa tão simples assim. Então veja, até agora nós estamos conversando sobre sujeito simples. Isso é um S, tá, gente? Com essa lousa aqui, eu escrevendo aqui de trás, não fica tão fácil. Se virasse para mim, ficaria bem mais fácil. Mas não se preocupe com isso. Sujeito simples. Legal. Agora, vamos continuar. Quando eu tenho duas ideias com um pronome, tá? Pronome que ou o pronome quem. Pronome que ou pronome quem. Isso daí é uma coisa muito comum de acontecer e de confundir também. Vamos supor, a pessoa está lá no bar e alguém pede uma bebida ou pede algo específico, um aperitivo. Aí você diz assim, foi a mesa 9 que pediu ou foi a mesa 9 que pediram? Ai, caramba. E aí? O que acontece? Veja, nesse caso, o verbo vai concordar com o antecedente, né? Foi a mesa que pediu. Por que que pediu? Veja lá, a mesa, que é o antecedente do que, ela é uma palavra feminina, né? E a terceira pessoa, a mesa, ela, a mesa. Então, ela pediu. Foi a mesa que pediu. Então isso é muito fácil, né? Foi a mesa que pediu. Foi o cliente que pediu. Beleza, muito fácil. Mas agora, quando eu tenho outro pronome que junta com o que, causa uma certa confusão, que é o pronome quem. Esse daí você tem que prestar um pouquinho de atenção. Por quê? Dá uma leve mudada. Então lembra, anteriormente eu falei para vocês. Quando eu tenho o que, ele concorda com o seu antecedente. Legal. Agora quando eu tenho o quem, o que vai acontecer? Ou ele fica na terceira do singular, ou com o antecedente do pronome. Nossa, que coisa confusa, né? Vamos lá, vou explicar para vocês. Um exemplo. Fui eu, vamos supor que vocês estejam dentro da cozinha e aconteceu uma coisa horrível, uma bagunça, estava muita pressa, o hotel estava muito cheio e acabou que as pessoas se bateram umas nas outras e derrubou um monte de coisa. Eu posso dizer assim, fui eu quem derrubou a bandeja. Ou então, fui eu quem derrubei a bandeja. Veja lá, fui eu quem derrubou, terceira pessoa do singular, ou fui eu quem derrubei. Aí estou concordando comigo, eu. Tranquilo isso daí? Ou é muito difícil? Sem problema? Legal. Então, vamos dar uma continuidade aí. Até agora, lembrando, estou falando de verbos, de ideias no singular. Então, na verdade, sujeito simples. Né? Só para dar uma continuidade. Né? Antes, eu vou dar uma pausa e perguntar. Vocês sabem o que é sujeito simples e composto? Pensa lá comigo. Sujeito simples e composto. Aqui, como eu disse para vocês,
tenho duas letras S. Ah, tá terrível de ver, eu sei. Vou apagar esse daqui. Tá aqui, ó. Então, digamos que isso aqui seja um sujeito composto, porque eu tenho 1 e 2 núcleos. Mas se eu apagar um deles, tá aqui, ó. Pronto, foi embora. Tenho um núcleo apenas. Então, sujeito simples. Por exemplo, o prefeito e a primeira-dama, sujeito composto. O prefeito, sujeito simples. Tranquilo? Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Muito fácil. Legal. Agora, vamos continuar. Outra ideia bem confusa, tá? É quando eu tenho certos nomes que são terminados com S. Isso acontece, por exemplo, com alguns países. Um deles bem famoso, e com certeza vocês recebem muitas pessoas de lá. O nome é Estados Unidos. O país Estados Unidos. Não precisa de mais explicações, todo mundo sabe do que se trata. Legal. Agora pensa assim. Os Estados Unidos enviarão um representante para nosso hotel, ou Estados Unidos enviará um representante para nosso hotel? E aí, qual está correto? Eu digo para vocês, neste caso, os dois que eu citei, ambos estão corretos. Mas você fala, peraí, então não tem muito o que pensar, é muito fácil. Calma lá, olha o que eu falei para vocês, primeira vez. Estados Unidos enviará um representante ao nosso hotel, para o nosso hotel. Nesse caso, eu só estou com o nome Estados Unidos. Tá? Não tenho nada que especifique esse nome. Então fica no singular. Mas se eu disser para vocês, os Estados Unidos, aí aconteceu uma coisa. O que aconteceu? Eu tenho um nome aí que está especificando, né? Um nome no plural, os Estados Unidos. Então, nesse caso, o verbo ele vai concordar com essa coisa que está especificando. Ai, caramba, vamos ver aqui, ó. Olha só. Tenho esse daqui que é os Estados Unidos, tá bom? Então, o verbo vai concordar com ele. Ótimo. Mas eu tenho algo antes, né? No caso, esse daqui poderia ser os Estados Unidos. Aí o verbo vai concordar agora com ele, né? Veja aqui, ó, com ele e não mais com os Estados Unidos. Tá tranquilo? É um desenho meio estranho, né? Não se preocupa não. Eu sei que uma hora vocês vão conseguir desenhar dessa forma também. Não se preocupe, confio em vocês. Legal. Vamos pensar em outras coisas, tá? Quando eu tenho aquilo de mais de 1, menos de 2, cerca de 3, o que acontece? Será que eu concordo com o mais, com o cerca? O que acontece? Nesse caso aí, eu concordo com o numeral. Tá? Então, sempre que eu uso essas ideias, eu estou tratando de numerais. Então, eu posso falar mais de 2 pessoas compareceram ao salão. Menos de 100 pessoas foram até a cozinha. Né? Cerca de 5 chefes de Estado beberam em nosso bar. Tudo bem? Tranquilo, né? Nada assim, terrível. Ótimo. E quando eu tenho aquela ideia lá, né? A maioria, a maior parte, grande parte. Só lembrando, eu posso ter 2 concordâncias. Uma no singular e a outra no plural. Tudo bem? Sem problema por enquanto? Legal. Agora, vamos dar uma pausa, certo? Para daqui 10 minutos nós retornarmos com
este mesmo assunto, mas agora falando sobre sujeito composto. Tá? Então, nesse intervalo, nós vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Exercícios orais mesmo. Eu vou andar aqui pela mesa e nós vamos falar sobre isso, tá certo? Vamos lá? Beleza.